Há pensamentos que não te deixam dormir e há outros que não te deixam desistir. Pensamentos que chegam como sussurros suaves em meio ao caos e que você não sabe se nascem de você ou se vêm do céu. Mas e se eu te dissesse que você não está louco, nem confuso, nem sozinho? E se essas ideias que insistem, que se repetem, que te empurram a agir com coragem, fossem o próprio Deus falando com você lá do fundo da sua mente? Porque sim, há um lugar onde o divino e o humano se encontram, e esse lugar não está longe, está dentro de você. Jesus ensinou isso quando disse: "O reino de Deus está entre vós." E às vezes esse reino começa como uma frase interna, como um impulso sagrado, como um pensamento que não combina com os seus medos, mas se alinha com o seu propósito. Não ignore mais essa voz, não a abafe com barulho, porque não é apenas a sua consciência, é Deus pensando com você, falando não de fora, mas de dentro. Em cada momento de silêncio, em cada decisão difícil, em cada desejo persistente de servir, pode estar escondido um pedaço do mapa que Ele escreveu para você antes que você nascesse. E hoje, esse mapa começa a se desdobrar. Antes de começar, quero que você faça esta declaração em voz alta, mesmo que esteja no meio da dúvida. Senhor, aquieto minha mente, afino meu coração e recebo tua voz como direção para o meu propósito eterno. Que essa frase não seja apenas um ritual, mas o início de uma nova maneira de viver, ouvindo para obedecer, discernindo para avançar e crendo que o que nasce no profundo pode transformar tudo. Número 1. O silêncio que precede a revelação. Às vezes, não é que Deus não fale, é que não conseguimos ouvi-lo por causa de todo o barulho que carregamos dentro. E esse barulho não vem só de fora. É o turbilhão de pensamentos, afazeres, medos e vozes internas que repetem sem cessar o que o mundo espera de você. Mas Deus não compete com esse caos. Ele fala de um lugar mais profundo, do silêncio. E por isso hoje Deus te diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque é nesse silêncio que sua voz se torna clara, onde a sua mente deixa de ser campo de batalha e passa a ser terra fértil para a revelação. Vivemos em uma era saturada de estímulos. A cada segundo recebemos informações, comentários, comparações, cobranças, mas nem tudo o que você ouve vem de Deus. Na verdade, muitas vezes, o barulho ao seu redor reflete um caos que já está dentro de você. A mente agitada não consegue discernir. E quando a mente não tem espaço para a paz, também não tem espaço para a voz divina. É por isso que o silêncio não é um luxo espiritual, mas uma necessidade vital para a sua alma. Porque só quando você silencia o exterior é que pode começar a reconhecer a voz suave que já está falando dentro de você. O silêncio, longe de ser passividade, é uma disciplina ativa. É uma prática que envolve decisão, vontade e entrega. Não é deixar de fazer, é escolher o que vale mais a pena fazer. Assim como Moisés tirou as sandálias para pisar em solo sagrado, você precisa tirar as distrações, as urgências e as vozes alheias para entrar nesse terreno sagrado da sua mente, onde Deus espera te revelar algo. Porque o silêncio é a antessala do encontro. E se você não faz espaço, não pode esperar revelação. Muitos oram buscando respostas, mas não permanecem para escutá-las. Falamos, pedimos, agradecemos, mas raramente fazemos silêncio para ouvir o que Deus quer responder. Por isso, o que começa como oração, muitas vezes termina como monólogo. Mas quando você escolhe o silêncio, transforma sua oração em diálogo. E aí tudo muda, porque Deus não quer apenas te ouvir, Ele quer te falar. E Ele faz isso de muitas formas, mas uma das mais poderosas é através da sua própria mente, quando está alinhada a Ele. Quando sua mente se aquieta, ela se torna canal de revelação. Cada pessoa pode construir um santuário interior, um espaço onde Deus não precisa gritar, porque você já aprendeu a calar.
Um lugar que não depende do ambiente, nem de horário, nem de condições externas. Esse lugar pode estar no meio do seu trabalho, em uma pausa enquanto você caminha, em um suspiro profundo enquanto tudo ao redor se move. É o seu templo invisível. E quando você decide habitá-lo, o mundo perde o controle sobre você. Porque você descobre que o verdadeiro encontro não acontece fora, acontece dentro. E esse silêncio te leva de volta para casa, para o seu centro, para Deus. A grande paradoxo é que quanto mais tempo você passa em quietude, mais produtivo você se torna. Porque a mente que ouve a Deus caminha com direção. E uma mente dirigida por Deus não desperdiça energia com o desnecessário. Jesus sabia disso. Por isso, antes de curar, de pregar, de multiplicar, ele se retirava para orar. Não era perda de tempo, era investimento espiritual. Era clareza antes da ação. Era alinhamento antes do movimento. E você? Está agindo a partir do ruído ou a partir da revelação? Em um mundo onde tudo exige atenção imediata, desconectar-se também é espiritual. A desintoxicação digital é mais do que um descanso mental, é uma declaração de fé. Toda vez que você desliga o celular para acender a sua alma, está criando espaço para que Deus se manifeste. E isso, hoje em dia, é um ato radical de devoção. Até mesmo a sua respiração pode ser um caminho para o silêncio. Respirar com consciência, com intenção, com paz, é trazer a mente para o presente. E no presente, Deus habita. Cada respiração profunda é um convite à calma. E nessa calma, o barulho desaparece e a voz de Deus se torna mais nítida. Não subestime isso. O seu fôlego pode se transformar em oração. A natureza também é mestra do silêncio. O canto de um pássaro, o sussurro do vento, o movimento tranquilo das folhas, tudo está dizendo algo sem palavras. Jesus se afastava para lugares isolados, porque ele entendia que a alma se afina melhor longe da agitação. Se puder, presenteie-se com momentos no meio da criação, porque ali, no simples, o coração volta a bater no ritmo do céu. E embora seja lindo ter rotinas sagradas de oração e silêncio, também é poderoso aprender a invocar esse estado a qualquer momento. Você não precisa esperar o lugar perfeito. Pode fazer silêncio no meio do trânsito, na pausa de uma discussão, nos 5 minutos antes de dormir. O importante não é o lugar físico, mas a disposição mental. O hábito de se aquietar para ouvir a Deus pode transformar tudo. Porque nesse silêncio acontece algo mais profundo. Você descobre quem você é. Sem títulos, sem rótulos, sem cobranças. Só você e Deus. E ali, nesse espaço puro, ele te lembra da sua verdadeira identidade. Você não é o que faz, nem o que tem, nem o que os outros pensam. Você é filho, você é filha, e isso basta. Esse silêncio não traz só direção, ele traz identidade. Ele te despe do mundo e te veste do céu. Escute a sua mente, porque talvez não seja só um pensamento. Talvez seja o próprio Deus te guiando em direção ao seu propósito divino. Número 2. Sintonizando a frequência divina. Há muitas vozes dentro de você. Algumas vêm do medo, outras do passado. Algumas repetem o que te disseram quando você era criança. Outras se disfarçam de lógica, mas estão carregadas de dúvida ou culpa. Mas há uma voz, uma que não impõe, não humilha, não grita, mas quando fala, tudo dentro de você se alinha. É a voz do pastor, a voz daquele que te conhece, que te chama pelo nome e que nunca se confunde a seu respeito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus não diz, minhas ovelhas entendem perfeitamente a minha voz, ou nunca se confundem. Ele diz que ouvem, e é isso que precisamos aprender hoje. A sintonizar a frequência divina em meio ao ruído interno que às vezes nos confunde. Porque a voz de Deus não se parece com as vozes do mundo, é diferente. Tem um tom que faz toda a diferença. Mesmo quando te corrige, traz paz.
Mesmo quando te confronta, faz isso com ternura. Nunca te leva ao pânico, mas ao arrependimento que transforma. Nunca te manipula, respeita a tua liberdade. Nunca se contradiz com sua palavra, porque sua voz e sua palavra são um só. Tem uma autoridade que não impõe, mas que se sente. Quando Deus fala, o seu espírito se inclina. Sua alma reconhece: isso não fui eu que inventei, isso não veio da minha emoção, isso veio do alto. Mas nem sempre é fácil reconhecer essa voz de primeira. Assim como Samuel, podemos ouvi-la e pensar que vem de outro lugar. Samuel ouviu seu nome, mas pensou que era Eli. Por quê? Porque ainda não tinha aprendido a discernir. E aqui está algo importante. Discernir a voz de Deus é uma habilidade que se desenvolve. Não é algo mágico, nasce da familiaridade. Do mesmo jeito que você reconhece a voz de quem ama mesmo sem ver, também, quando passa tempo com Deus, a voz dele se torna mais clara. O segredo não está em se esforçar mais, mas em se aproximar mais. A voz de Deus tem uma capacidade única: quebrar padrões. Há pensamentos que vêm de anos de dor, de rejeição, de autossabotagem. Mas quando Deus fala, essa narrativa se rompe. Veja Mateus, o cobrador de impostos, um homem que provavelmente dizia a si mesmo: eu não presto, todos me odeiam, eu sou assim e sempre serei. Mas uma palavra de Jesus foi suficiente para interromper esse ciclo. Siga-me. Não foi um discurso longo, foi uma voz firme, amorosa e clara que o tirou do velho e o empurrou para o eterno. Quando a voz de Deus chega, muitas vezes ela contradiz a sua história, e isso faz parte do sinal. Por isso, quando algo vem de Deus, não é só porque sentiu bonito. Há confirmações. A primeira é a Escritura. Deus não se contradiz. Se uma voz interna te leva a fazer algo que nega a verdade bíblica, não é Ele. A segunda é a paz. Não uma emoção passageira, mas aquela paz profunda que não vai embora, mesmo quando há medo. A terceira é o fruto. O que vem de Deus deixa marca. Produz algo bom, estável, que resiste ao tempo. A voz de Deus não apenas impacta, transforma, e nem tudo te será revelado de uma vez. Deus muitas vezes guia passo a passo, como com Abraão, que saiu sem saber para onde ia, mas obedeceu porque reconhecia a voz que o guiava. Você não precisa ter todo o mapa, só precisa estar em sintonia com a voz que conhece o caminho. Se esperar entender tudo antes de avançar, vai ficar paralisado. Mas se aprender a se mover com cada palavra, vai viver no fluxo do propósito. Um dos erros mais comuns é não distinguir entre o que você pensa, o que os outros te disseram e o que realmente vem de Deus. As vozes do mundo são barulhentas, urgentes, às vezes ferem. A voz de Deus, embora firme, nunca fere sua identidade. Pode confrontar sua atitude, mas sempre afirma seu valor. É como uma santa contradição. Nem sempre diz o que você quer ouvir, mas sempre leva ao que você realmente precisa. E se algo que você percebe se repete, se aparece na oração, depois em um versículo, depois em uma conversa, preste atenção. Deus costuma confirmar o que fala. Ele é paciente, não te dá uma instrução e depois desaparece. Ele sabe que você precisa de clareza. Mas para notar esses padrões, é preciso estar atento. Por isso, ajuda a ter um diário espiritual, onde você anota o que sente que Deus está dizendo. Com o tempo, você verá quais palavras eram realmente dele e como elas mudaram a sua história. Aprender a reconhecer sua voz é como afinar o ouvido. Como um músico que no começo não distingue entre notas certas e erradas, mas com prática começa a perceber os detalhes. Você também pode desenvolver esse ouvido espiritual, mas isso exige tempo, intenção, presença. Deus não se esconde, mas Ele espera ser buscado, porque quem busca, encontra, e quem sintoniza, ouve. Escute a sua mente. Pode ser que o que você ouve não seja você falando com você mesmo, mas Deus te guiando ao seu propósito eterno. Número 3. A linguagem do coração redimido.
Você não consegue ouvir com clareza se o seu coração está sobrecarregado. É como tentar ver seu reflexo em um espelho embaçado. A imagem está lá, mas distorcida. Assim também acontece com a voz de Deus. Ele está sempre falando, mas a nossa capacidade de receber sua voz depende da condição do coração que escuta. Por isso, Deus não começa te dando instruções, Ele começa te dando um novo coração. E lhes darei um coração e um espírito novo porei dentro deles. Ezequiel 11:19. Porque sem transformação interior, a comunicação divina se confunde com o ruído das suas feridas, dos seus traumas, dos seus desejos não purificados. Mas quando Deus toca o seu coração, Ele afina o seu ouvido espiritual. Não é mágica, é processo. Um coração transformado não acontece da noite para o dia, mas a cada passo que você dá em obediência, a cada ato de rendição, toda vez que escolhe perdoar, soltar ou confiar em vez de controlar, seu receptor espiritual se ajusta, como um instrumento valioso que ficou esquecido na poeira e que agora começa a ser restaurado pelo Mestre. E enquanto ele lixa, limpa, afina, você começa a captar nuances da sua voz que antes nem percebia. Começa a distinguir entre suas emoções e a direção dele, entre seus pensamentos acelerados e a sabedoria silenciosa de Deus. E aqui vem algo poderoso. Deus não descarta as suas feridas. Ele não espera que você chegue perfeito para falar contigo. Na verdade, muitas vezes é através das suas cicatrizes que ele se revela com mais profundidade. Pense em Jesus ressuscitado. Como foi reconhecido? Pelas marcas. Essas cicatrizes, longe de serem escondidas, se tornaram evidência, canal de revelação. O mesmo pode acontecer com você. Quando você permite que Deus cure suas feridas, essas áreas que um dia doeram se tornam sensíveis à sua voz. Não porque você é fraco, mas porque sua vulnerabilidade agora foi redimida. Quando você vive nesse estado de coração rendido, entra num ciclo divino. Cada vez que obedece a uma direção de Deus, sua capacidade de ouvir mais aumenta. É como uma espiral ascendente. Assim como os discípulos que primeiro ouviram um simples "segue-me" e, ao obedecer, receberam ensinamentos mais profundos, revelações maiores e acesso à intimidade que outros não tiveram. Porque a clareza espiritual não se recebe por mérito, se recebe por disposição. Deus não revela mais a quem sabe mais, mas a quem se entrega mais. Nesse processo, o coração deixa de funcionar como juiz rígido que obedece por medo e passa a operar como bússola viva que se alinha por amor. Você já não segue a Deus porque tem que, mas porque quer. A lei escrita em pedra se transforma em desejo interior. O que antes parecia obrigação, agora é impulso natural. Essa é a promessa cumprida da nova aliança. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Jeremias 31:33. A obediência se torna orgânica. O dever se transforma em prazer. E é aqui que os nossos desejos também começam a se transformar. Porque Deus não purifica apenas o que você faz, purifica o que você deseja. E isso muda tudo. Você começa a querer aquilo que antes evitava. Passa a se atrair por aquilo que antes te entediava. Suas metas se realinham. Suas decisões se tornam mais simples. Não por esforço, mas porque seu coração já não vibra na mesma frequência. E nessa nova frequência, a voz de Deus se torna mais clara. Mas mesmo com um coração disposto, o processo de discernimento exige cuidado. Porque nossas feridas passadas podem distorcer as mensagens presentes. Às vezes, o que acreditamos que Deus disse foi apenas uma interpretação filtrada pelo medo ou pela expectativa. Por isso, a cura interior é essencial. Quanto mais saudável está seu interior, mais puro é o filtro. E para isso, Deus nos dá ferramentas concretas. O exame de consciência, a confissão regular, a meditação bíblica, não são atos religiosos vazios. São práticas de limpeza espiritual.
São formas de tirar o pó do espelho para enxergar com mais clareza. E você não está sozinho nesse caminho. Deus te dá comunidade, pessoas maduras na fé que podem te ajudar a verificar se o que você está ouvindo ecoa no espírito. Porque o coração é enganoso quando não está rendido, mas quando está cercado e guiado, se torna um radar muito preciso. Nem tudo o que você sente é divino, mas quando seu sentir está submetido à palavra, à oração e à comunhão com outros crentes, aí você encontra direção segura. E há algo mais. Muitas vezes, aquilo que você considera sua fraqueza mais profunda é justamente a área onde Deus quer falar com mais poder. Porque o lugar onde você foi mais quebrado pode ser o lugar onde você se tornará mais sensível à sua voz. Essa ferida curada pode te transformar num canal de consolo, num mensageiro específico para pessoas que vivem algo parecido. Você se torna especialista na linguagem do céu naquela área. E isso não é coincidência, é redenção. Então, se você sente que não está ouvindo com clareza, não se condene. Talvez Deus já esteja falando, só precisa purificar um pouco mais o canal. Não pare de buscar, não pare de se render, porque quando Ele transforma o seu coração, Ele também transforma a sua capacidade de escutá-lo. E quando você o escuta, você o segue. E quando o segue, descobre que o seu propósito já estava escrito, não numa folha externa, mas no centro mesmo do seu coração redimido. Número 5. O pensamento inspirado, discernindo sua voz. Nem tudo o que você pensa vem de você. Nem todo pensamento que cruza sua mente reflete sua essência, sua verdade ou seu propósito. Na sua mente, travam-se batalhas silenciosas todos os dias. Mas também, na sua mente, Deus planta ideias, impulsiona decisões e desperta direções que podem mudar tudo. Por isso, Romanos 12, 2 não é apenas um conselho qualquer. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque o entendimento renovado é a base para reconhecer qual voz te guia. Ouvir sua mente não é simplesmente escutar seus pensamentos, é aprender a discernir quais deles carregam o selo do alto. Porque sim, Deus também pensa em você, e às vezes pensa com você. A mente é um campo de batalha, mas também pode ser uma sala do trono. Nela, você pode ser atormentado por pensamentos de medo, dúvida e confusão. Ou pode receber pensamentos semeados pelo Espírito que te enchem de propósito, clareza e paz. Por isso, 2 Coríntios 10, 5 fala em derrubar sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Não se trata apenas de pensar positivo, mas de filtrar com intenção espiritual. Porque alguns pensamentos te elevam, outros te sabotam. Alguns te conectam ao teu propósito, outros te afastam do desígnio de Deus para a sua vida. Mas como reconhecer a voz divina entre tantas vozes internas? Aqui entra o filtro do discernimento. Há 4 critérios principais que podem te ajudar a distinguir os pensamentos inspirados por Deus. Primeiro, a consonância com as Escrituras. Deus não se contradiz. Se o que você pensa ou sente não está alinhado com a verdade bíblica, não vem do Espírito Santo. Segundo, o fruto que produz: paz, amor, humildade, alegria. A voz de Deus nunca gera desespero, ódio ou confusão. Terceiro, sua coerência com o caráter de Cristo. Jesus é o modelo perfeito de como Deus pensa. E quarto, a confirmação externa, através de conselheiros sábios ou da comunidade espiritual madura, como vemos em Atos 15, quando a igreja primitiva tomava decisões coletivas guiadas pelo Espírito. Além disso, com o tempo, Deus desenvolve com você uma forma única de se comunicar. Um dialeto espiritual que se torna reconhecível. Pode ser que, com alguns, ele use sonhos, com outros, imagens, com outros ainda, uma frase repetida que não sai da mente. É como aprender a reconhecer o tom de alguém que você ama.
chega um ponto em que você o distingue no meio da multidão. Assim também, por meio da comunhão constante, Deus forma com você uma linguagem pessoal que se torna familiar, segura, confiável. A renovação da mente também é um processo de reprogramação. Deus não apenas te dá pensamentos novos, Ele também te ajuda a desmontar os antigos. Porque há pensamentos que você carrega desde a infância, que te ensinaram o medo, a rejeição ou a culpa, e esses pensamentos não podem conviver com a visão que Deus quer te dar. Por isso, renovar a mente é demolir fortalezas mentais para que, no lugar delas, nasça uma nova perspectiva. Uma forma de ver e pensar baseada na verdade do reino, e não na experiência da dor. E algo essencial, os pensamentos que vêm de Deus são sempre propositivos. Mesmo que sejam de correção, sempre apontam para a restauração. Nunca te paralisam, nunca te fazem sentir descartado. Pedro negou Jesus, mas quando o Senhor ressuscitado o confrontou, não foi para condená-lo, foi para redimi-lo. Tu me amas? Essa foi a forma divina de inspirar um novo começo. Assim também funciona o pensamento inspirado. Não pune, redime, não esmaga, reconstrói. Um dos melhores indicadores é a paz. E não falo de uma emoção passageira, mas daquele shalom profundo que o Espírito deixa quando algo vem de Deus. Nem tudo o que parece lógico é divino, mas tudo o que vem do céu carrega essa marca de serenidade. É como uma assinatura invisível que diz: isso não nasceu só em você, isso nasceu comigo. Há também tempos em que a mente se torna mais receptiva ao divino, períodos de transição, momentos de crise, dias de retiro, silêncios prolongados. Não os ignore. Esses períodos têm valor profético. Deus muitas vezes espera que sua vida se esvazie um pouco para te encher com sua direção. E se você aprende a discernir esses tempos, sua mente se torna um terreno fértil. O discernimento não é um dom exclusivo. É uma habilidade que se desenvolve, como diz Hebreus 5:14. Os que, pelo uso, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Exercitar o discernimento é ouvir, filtrar, comparar e então obedecer. Cada vez que você faz isso, sua sensibilidade se afina, seu ouvido interior se fortalece. Sua mente se torna aliada do propósito de Deus. E não, a inspiração divina não apaga quem você é. Não anula seu estilo, sua história, sua cultura. Pelo contrário, Deus escreve com você, coautor. Ele inspira, você escreve. Ele sopra, você transforma em ideia, palavra ou ação. E esse processo é belo porque revela algo profundo. Deus não quer apenas falar sobre você. Ele quer falar com você. E isso só acontece quando sua mente deixa de ser um campo de ruído e se torna um espaço de comunhão. Escute sua mente, mas não faça isso apenas para ouvir o que você pensa. Faça porque talvez o que você está prestes a pensar seja Deus falando com você. E se você o escutar com discernimento, Ele vai te mostrar a próxima página do seu propósito eterno. Número 6. A bússola interior. Desejos alinhados com o céu. Há desejos que se apagam com o tempo, e há outros que não vão embora, mesmo quando tudo parece dizer que você deveria desistir. Há sonhos que nascem da carne, da comparação, do orgulho, e há outros que brotam do mais profundo, que sobrevivem à dor, que persistem no silêncio e que, mesmo com o passar dos anos, continuam pulsando. Esses não são apenas desejos humanos, são bússolas celestiais. Deus não ignora o seu coração. Na verdade, quando Ele transforma sua mente, também redime os seus anseios. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Não é uma fórmula mágica para conseguir o que você quer, é uma promessa de sintonia. Quando a sua alma se alinha com a presença dEle, os seus desejos começam a se parecer com os dEle. E então, o que você quer é justamente o que Deus já desejava te dar. Durante muito tempo, o desejo foi visto com desconfiança.
como se tudo o que viesse de dentro fosse necessariamente egoísta ou errado. Mas a Bíblia não cancela o desejo, ela o transforma. Deus não vem para reprimir os seus anseios, vem para redirecioná-los. Como dizia C.S. Lewis, o problema não é que desejamos demais, é que nossos desejos são fracos demais. Nos contentamos com migalhas quando Deus quer nos mostrar um banquete. Mas esse banquete só se desfruta quando deixamos que nossos desejos passem pelo fogo da presença. O que permanecer depois da purificação é sinal de propósito. Nem todos os desejos têm o mesmo peso. Alguns são passageiros, outros sobrevivem ao tempo. Alguns aparecem contra toda lógica, como uma inspiração que surge sem que você a tenha procurado. E outros se confirmam quando, com o tempo, se alinham com o seu talento, suas circunstâncias e a direção que Deus abre diante de você. Esses 3 níveis, o desejo persistente, o desejo inesperado e o desejo confirmado, funcionam como sinais do céu, como coordenadas interiores que apontam para o mesmo norte. Mas tudo começa com um princípio: agradar-se em Deus. E isso não significa apenas orar ou ler a Bíblia, significa desfrutar dele, significa fazer da sua presença o seu lugar preferido. Porque quando você se agrada de alguém, seu coração se abre, sua mente se acalma, seu sistema de valores se redefine. Então, o que antes te atraía já não tem poder, e o que antes não fazia sentido começa a brilhar. João, o discípulo amado, não foi o que mais falou, mas foi o que mais captou, porque foi quem esteve mais perto do coração de Jesus. Agradar-se transforma o seu discernimento. Permite que você sinta o pulso do que Deus deseja e se sintonize com ele. Os verdadeiros desejos inspirados não desaparecem com o tempo. Pelo contrário, crescem mesmo no meio da dor. José sonhou ainda jovem, e mesmo tendo sido traído, preso e esquecido, o sonho não morreu. Porque não era apenas um desejo de sucesso pessoal. Era uma visão plantada por Deus. O mesmo aconteceu com Paulo. Ele não escolheu seu chamado por conveniência. Viveu como fogo encerrado nos ossos, mesmo quando era apedrejado ou preso. Esse é outro sinal. Os desejos divinos nem sempre te levam pelo caminho mais fácil, mas sempre te levam ao propósito. E às vezes, Deus não fala apenas a indivíduos, fala a grupos. Quando uma comunidade começa a sentir o mesmo desejo, o mesmo impulso, o mesmo chamado, pode ser um movimento do céu. Assim foi no Pentecostes. Não foi ideia de um só. Foi um derramamento sobre todos. Assim começaram as reformas, os avivamentos, as missões. Deus colocou o mesmo desejo em muitos corações, e isso foi confirmação. Porque quando o Espírito se move, ele sincroniza corações. Agora, nem sempre há clareza. Existem desertos, dias em que você não sabe o que deseja, quando tudo parece seco, e nesse silêncio Deus também está trabalhando, está refinando suas motivações, está fazendo morrer os desejos falsos para que os verdadeiros possam emergir. E nesse processo você aprende a querer a Deus não pelo que Ele dá, mas por quem Ele é. Porque quando Ele se torna o seu maior desejo, todo o resto encontra seu lugar. Também é necessário distinguir entre desejos genuínos e recompensas disfarçadas. Às vezes achamos que queremos algo, mas só queremos a validação que aquilo traz. Não queremos a Ele, usamos Deus como meio, mas Ele não é a escada, Ele é o destino. E quando Ele se torna o centro, os outros desejos se organizam. O talento, as habilidades, a personalidade, tudo começa a brilhar com direção. Como se os seus dons dissessem, foi para isso que você foi criado. E o desejo genuíno vive numa tensão sagrada. Você o escolhe, mas ao mesmo tempo sente que foi Deus quem o colocou aí. Você não sabe se nasceu de você ou se o recebeu. E aí está o mistério, porque na verdade as duas coisas são verdade. Você deseja, porque Ele já sonhou com isso junto com você.
É a dança entre sua liberdade e a soberania dele, entre o seu querer e o seu plano eterno. Então, escute sua mente, escute os seus desejos mais profundos, mas não os julgue com leveza. Pergunte-se: isso me aproxima de Deus ou me afasta? Isso me leva ao ego ou ao propósito? Porque pode ser que o que hoje você sente como desejo seja a voz de Deus falando por dentro, te guiando passo a passo para o propósito divino que Ele mesmo escreveu na sua alma antes de você nascer. Número 7. Conversas cotidianas com o Eterno. Às vezes pensamos que orar é algo que se faz com palavras perfeitas, em um lugar especial, em um momento sagrado. Mas Jesus mudou essa ideia desde o começo, quando disse: orai assim, Pai nosso que estás nos céus. Ele não apenas nos deu um modelo de oração, Ele nos deu permissão para nos aproximarmos de Deus como filhos, não como súditos. Ele nos ensinou que a oração não é um ato pontual, mas uma relação viva, que a conversa com o céu pode começar em qualquer lugar, com qualquer palavra, até mesmo com um suspiro. Deus não espera formalidades, espera intimidade, porque quando você o chama de Pai, já não há barreira, só há proximidade. E essa proximidade é a porta para uma vida completamente diferente. São Paulo disse isso com uma frase simples, mas poderosa: orai sem cessar. Não como um fardo, mas como um convite para viver acompanhado. Como vivia o irmão Lourenço, que lavando pratos em uma cozinha monástica, dizia estar tão em comunhão com Deus quanto se estivesse ajoelhado diante do altar. Essa é a chave. Entender que não existe momento profano se você está presente com aquele que é santo. Orar sem cessar é mais do que falar o dia todo. É viver consciente de que Ele está. É fazer do silêncio um espaço habitado, do cotidiano um altar. Mas orar também é ouvir. Não é só falar, não é só pedir, não é só agradecer. É dizer como Samuel: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E isso muda tudo, porque a maioria vive a oração como um monólogo. Mas quando você faz uma pausa, quando respira e se cala, algo muda. Deus começa a responder, nem sempre com palavras audíveis, mas com clareza interior, com direção, com paz. A verdadeira oração não é apenas um desabafo emocional, é diálogo. E nesse intercâmbio, o seu espírito aprende a reconhecer a voz que te guia rumo ao propósito. Jesus falava em pão, em água, em peixes. Ele não trazia mensagens abstratas. Ele trazia o céu envolvido em coisas simples. E isso é uma lição para nós. Deus não precisa de palavras complicadas. Ele pode falar com você através de uma conversa com um amigo, de uma música que toca por acaso, de um detalhe na natureza que te faz parar. A oração se torna viva quando você entende que o ordinário é o canal do eterno, que uma tarde comum pode ser o cenário de uma revelação, se você estiver atento. Por isso, mais do que orar mais, você precisa orar melhor, com mais abertura, mais consciência, mais conexão. Uma forma de orar sem cessar é estruturar isso como um ciclo que flui naturalmente com o seu dia. Apresente suas situações. Agradeça pelo que percebe. Aplique o que aprende. Assim fazia Davi. Nos Salmos, você não vê uma fé perfeita, vê uma relação viva. Ele dizia a Deus o que sentia, o que temia, o que desejava, esperava, ouvia e terminava adorando, mesmo que as circunstâncias não tivessem mudado. Porque o que muda primeiro é o coração que ora, não necessariamente a situação pela qual se ora. E sim, você pode encontrar comunhão até no mais rotineiro, cozinhando, dirigindo, trabalhando. O princípio de ora et labora, orar e trabalhar, continua atual. Você pode transformar qualquer tarefa em uma oferta. Cada ato, cada gesto pode ser uma extensão da sua conversa com Deus. Você não precisa desligar o mundo para acender o céu. Só precisa estar presente no que faz e lembrar com quem caminha. Você também pode praticar a arte da micro-oração. Orações pequenas, sinceras, que cabem entre um passo e outro.
Obrigado, Senhor. Guia-me agora. Eis-me aqui. Esses momentos, repetidos várias vezes ao dia, criam uma atmosfera contínua de conexão. Não é menos espiritual por ser breve. Na verdade, às vezes, as orações mais curtas são as mais profundas, porque nascem de dentro, sem esforço, sem roteiro. E no meio de tudo isso, não se esqueça de uma verdade essencial. Não se trata apenas do que você quer dizer, mas do que Deus quer compartilhar com você. Às vezes, a sua lista de pedidos precisa dar lugar à agenda de Deus, porque talvez Ele não queira te responder, queira te transformar. E isso só acontece quando você abre espaço para o inesperado, quando deixa que Ele tome a palavra. Você pode até criar seus próprios rituais, uma vela ao acordar, um versículo escrito perto da pia, um espaço diário para anotar o que você ouve, não por rotina vazia, mas por intenção viva, porque cada símbolo, cada gesto, cada prática pode se tornar uma ponte para o divino. Você escolhe como construí-los. Deus os encherá com sua presença. E quando você pratica tudo isso, algo muda profundamente. Cai essa falsa divisão entre o sagrado e o secular. Já não é preciso entrar na presença, porque você entende que nunca saiu dela. Você descobre que o supermercado, a cozinha, o trabalho, o quarto, todos são terra santa quando sua consciência está desperta. A oração já não é uma tarefa pendente, é o ar que você respira. Então, escute sua mente. Escute essa voz suave que te convida a parar, a agradecer, a perguntar, a confiar. Porque talvez não seja só a sua voz. Talvez seja Deus conversando com você no ordinário, te guiando para o eterno. E se você aprender a viver nessa conversa contínua, cada dia será menos rotina e mais propósito. Porque você não caminha sozinho, você caminha com o Pai. E Ele sempre tem algo a te dizer. Número 8. O mapa revelado, visão e confirmação. Deus não te chama apenas para ter fé. Ele também te chama para ter visão. E quando Ele te dá uma visão, não é para entreter a sua imaginação, é para te revelar parte do mapa rumo ao teu propósito. Por isso, em Abacuque 2:2, a instrução não é apenas ver, é escrever. Escreve a visão e grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque quando você escreve o que Deus te mostra, está firmando uma aliança com o Eterno. Está dizendo, isso não é um pensamento passageiro, é direção divina. Está transformando o invisível em testemunho tangível. E isso muda a sua fé, seu foco e sua responsabilidade. Deus não trabalha com improvisos, Ele trabalha por etapas. Ele não entrega o plano completo, entrega luz suficiente para o próximo passo. Foi assim com José. Mostrou-lhe sonhos de liderança e honra, mas não mostrou o poço, nem a escravidão, nem a prisão. Porque se mostrasse tudo, você poderia se paralisar ou tentar evitar o processo. Mas se mostra apenas uma parte, treina sua fé. A visão não é sobre saber tudo, é sobre confiar passo a passo. É como um farol, não te leva ao destino em um instante, mas te mantém orientado na escuridão. E quando a visão vem de Deus, sempre haverá confirmação. Não apenas no seu coração, mas também na palavra, na comunidade e nas circunstâncias. É uma verificação em 3 pontos. Primeiro, a visão está alinhada com os princípios eternos da Bíblia. Deus nunca se contradiz. Segundo, outros cristãos maduros confirmam o que você recebeu, como Pedro em Atos 10, que não só teve uma visão, mas também recebeu a visita de mensageiros, e depois viu a confirmação do Espírito. Terceiro, existem portas que Deus está abrindo na realidade. Nem toda porta aberta vem de Deus, mas a visão autêntica encontra caminhos onde antes não havia. A visão também exige ação. Não se trata apenas de observar o que Deus mostra, mas de responder. Por isso o versículo diz, para que corra aquele que a ler. Porque a visão é um convite à participação. Deus não busca espectadores, Ele busca colaboradores. Como Neemias, que não ficou apenas chorando pela destruição de Jerusalém, mas usou a visão para planejar, mobilizar e reconstruir.
A visão escrita não é decoração espiritual, é um mandamento vivo. E essa visão que você anota hoje será sua âncora amanhã. Porque virão dias de dúvida, dias de cansaço, dias em que parecerá que nada está acontecendo. Mas quando você volta ao que Deus te mostrou, recupera a perspectiva. Assim como Samuel levantou uma pedra e a chamou de Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você também precisa de memoriais, anotações, tábuas, escritos que te lembrem do que Deus disse, mesmo quando tudo mais diz o contrário. Agora, depois de receber uma visão, vem outro processo, a purificação dos motivos. Porque nem tudo que brilha é ouro e nem todo desejo disfarçado de visão vem de Deus. Por isso, o autoexame espiritual é essencial. Essa visão busca glorificar a Deus ou alimentar o seu ego. Ela nasce do espírito ou de uma ferida. O discernimento inaciano pode te ajudar a separar consolo verdadeiro de entusiasmo superficial. Porque a visão divina nunca nasce da ambição disfarçada, ela nasce da intimidade. Também há um tempo de incubação. Às vezes, Deus te mostra algo, e depois parece que tudo para, como se ele tivesse esquecido, como se nada estivesse acontecendo. Mas esse silêncio não é esquecimento, é maturação. Davi foi ungido rei, e depois voltou ao campo, depois ao exílio, à espera. Esse tempo aparente de nada era, na verdade, treinamento oculto. Não ignore os anos de preparação. A visão precisa de raiz antes de dar fruto. E o mais bonito é que Deus fala no seu idioma. Ele te mostra coisas com símbolos que só você pode entender. Usa sua história, suas memórias, suas paixões. Te dá um dialeto visual único. Talvez você veja números, outros veem paisagens, outros sentem frases internas. É a forma dele personalizar a visão, porque o que Deus revela, ele também adapta ao seu coração. E quando você menos espera, pode ser que um estranho confirme aquilo que Deus já te mostrou. Alguém que você nem conhece direito pode dizer algo que ativa o que você carrega em segredo. Como Melquisedeque com Abraão, como Ana com Eli. Porque Deus não precisa do seu círculo íntimo para validar sua palavra. Ele usará quem quiser, quando quiser, como quiser. E aqui está o grande paradoxo. A visão te dá certeza, mas também mistério. Você sabe que é real, sabe que vem de Deus, mas não sabe como se cumprirá. E isso não é um erro, é design. Porque se você soubesse tudo, deixaria de depender. E se não soubesse nada, desistiria. Deus te dá o suficiente para avançar e o bastante para confiar. Como fez com Moisés, deu-lhe a promessa de libertação, mas não disse que o mar só se abriria quando ele o pisasse. Então, escreva a visão, leia-a, carregue-a, proclame-a, porque ainda que demore, ela se cumprirá. E toda vez que você se lembrar dela, ouvirá em sua mente uma voz suave, firme, eterna, dizendo: sou eu te guiando para o propósito que te dei antes de você nascer. Isso não é um pensamento qualquer, é o eco de Deus dentro de você. Mas existe uma dor real em sair, em soltar, em deixar para trás o que é familiar. Jesus disse isso de forma radical. Aquele que não aborrecer pai, mãe, não é digno de mim. Não como desprezo, mas como comparação. Porque para seguir a Deus, às vezes, é preciso priorizar o propósito acima do conforto emocional. E isso dói. Mas esse desapego santo é o preço do crescimento. Quando a visão parecer grande demais e te paralisar, foque no próximo passo óbvio. Não reconstrua todo o muro, coloque a primeira pedra. Esdras não restaurou Jerusalém em um dia, mas ele começou. E foi isso que fez a diferença. Deus não pede que você faça tudo, apenas que comece com o que tem. E no caminho, ele acrescentará o que falta. E você não estará sozinho. Deus também coloca pessoas específicas para o primeiro trecho da jornada, como Barnabé para Paulo, como Noemi para Rute, como Arão para Moisés. Elas nem sempre estarão por toda a vida,
mas estarão exatamente no momento em que você mais precisa. Aprenda a reconhecê-las e a caminhar com elas enquanto Deus desenha a próxima etapa. E às vezes, a obediência te leva de volta. Mas você já não é o mesmo. Você volta, sim, mas transformado. Volta para se reconciliar, para restaurar, para libertar. Porque esse retorno também faz parte do plano. Como Jesus voltando a Galileia com o poder do Espírito. Como José se revelando aos seus irmãos. Como você voltando, mas já não como escravo do passado, e sim como filho da promessa. Lembre-se disto. O seu primeiro passo não é um ato isolado. É uma declaração profética. Anuncia quem você é e para onde está indo. Então, se hoje você está diante do limiar do desconhecido e sua mente te dá 1000 razões para ficar, ouça com mais atenção, porque entre todos esses pensamentos, talvez esteja escondida uma voz que não nasceu de você. Talvez seja a voz de Deus te guiando para o teu propósito divino. E tudo começa com uma obediência. A primeira, a mais corajosa, aquela que muda tudo. Número 9. A primeira obediência, saindo da zona conhecida a decisões que não fazem sentido humano, mas carregam o DNA divino. E há momentos em que você não precisa de mais explicações, só de fé para se mover. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, diz Hebreus 11:8. Ele não recebeu um mapa, recebeu uma ordem. Não tinha garantias, mas tinha direção. E isso foi suficiente, porque há portas que só se abrem do outro lado. Há promessas que só se ativam quando você dá o primeiro passo. E há um tipo de obediência que não espera entender, apenas confia, caminha e obedece. Esse é o princípio espiritual do sair antes de ver. Deus não mostra tudo e depois pede que você avance. Ele pede que você avance e no caminho Ele revela. Assim como o maná no deserto só aparecia quando o povo saía toda manhã. Não podiam acumulá-lo, não podiam antecipá-lo, só podiam confiar. Assim também acontece com o seu propósito. Ele não é revelado completamente no início. É revelado em etapas, em passos. Porque se você soubesse tudo, talvez quisesse evitar o processo. Mas se focar apenas no próximo passo, você aprende a caminhar com ele, não à frente dele. E sim, reconhecemos, uma das razões pelas quais muitos ficam paralisados é porque analisam demais, pensam demais, fazem listas, duvidam, querem sentir paz absoluta antes de se moverem. Mas às vezes Deus não te dá a paz até que você se mova. O perfeccionismo é o disfarce mais elegante da desobediência. Pensamos que estamos esperando clareza, mas estamos adiando a obediência. Naamã quase perdeu seu milagre por querer uma estratégia complexa, mas a ordem foi simples: mergulhe 7 vezes. O simples foi sua prova, e também é a nossa. Obedecer pela primeira vez é cruzar um limiar. E esse limiar quase sempre vem com medo. Não porque você esteja errado, mas porque está saindo da zona conhecida. Moisés tremeu diante da sarça. Elias fugiu antes de ouvir Deus novamente. Maria se perturbou com o anúncio do anjo. O tremor sagrado não é sinal de fraqueza, é sinal de transcendência. Significa que algo eterno está começando a invadir a sua história. E nessa travessia, sua fé se torna ponte entre o que Deus disse e o que em breve você verá. E aqui acontece algo surpreendente. O que parece um ato insignificante muda tudo. Como Elias, que viu uma nuvem do tamanho da palma da mão e soube que vinha chuva. A economia do reino não se mede por tamanho, se mede por obediência. O seu primeiro passo de fé pode parecer pequeno, mas ativa realidades enormes. Uma ligação, uma renúncia, uma oração, uma decisão. Esse primeiro sim carrega o desenho completo. Como uma semente que contém dentro de si toda a árvore. Não subestime seu primeiro passo. Ele carrega o DNA de tudo o que virá. E quando você obedece, você também se transforma.
Não muda apenas de lugar, muda de identidade. Ruth deixou Moabe e se tornou parte da genealogia de Jesus. Jacó voltou à terra, mas já não era Jacó, era Israel. Porque o caminho não apenas te leva a um destino, ele te transforma na pessoa capaz de sustentar esse destino. A obediência te reinventa, te separa do que você foi e te conecta ao que você foi chamado a ser. Número 10. Resistências internas. Quando duvidamos da sua voz, há momentos em que não duvidamos de Deus, mas duvidamos se o que ouvimos é realmente a voz dele. E isso não é raro, é profundamente humano, porque dentro da nossa mente não há silêncio. Há muitas vozes falando ao mesmo tempo. Algumas te empurram, outras te freiam. Algumas te julgam, outras te consolam. Esse conselho interior foi se formando ao longo da sua vida. Vozes do pai, da mãe, de professores, feridas, cultura. E às vezes, sem perceber, essas vozes se sentam no trono da sua mente, onde só a voz do Espírito deveria estar. Romanos 12, 2 nos chama a transformar o entendimento, não apenas para pensar diferente, mas para discernir quem realmente está falando dentro de você. Quando não fazemos esse discernimento, corremos o risco de cair numa armadilha sutil. Só ouvimos aquilo que já acreditamos. Isso se chama auto-engano confirmatório. É como se sua mente usasse tudo o que vê para reforçar o que já pensa ou teme. Se você acredita que Deus está irritado com você, todo silêncio será interpretado como castigo. Se tem medo de avançar, verá cada obstáculo como um sinal para parar. E isso não é fé, é programação emocional. Por isso Jeremias disse que o coração é enganoso, porque ele pode te dar a ilusão de certeza sem estar guiado pela verdade. E para sair dessa ilusão, você precisa de comunidade, precisa de espelho, precisa de vozes confiáveis que digam quando sua voz interior é, na verdade, apenas o medo disfarçado. E às vezes, não é só medo, é uma projeção. Muitos de nós, sem perceber, construímos uma imagem de Deus que se parece mais com um pai severo, um chefe exigente ou um juiz implacável do que com o Deus revelado por Jesus. Quando isso acontece, você não ouve a Deus, ouve a projeção dos seus traumas passados. Foi isso que aconteceu com os fariseus. Eles não conseguiam reconhecer o Filho de Deus porque o Deus que adoravam não era o verdadeiro. Era uma figura que justificava seu controle, seu legalismo, seu medo de mudar. Jesus veio confrontar não só suas ações, mas a imagem de Deus que carregavam. E hoje, talvez ele também venha confrontar a sua. E se um dia você se enganou achando que era a voz de Deus, talvez hoje desconfie da sua capacidade de ouvir. Essas feridas da alma são reais. São como cicatrizes proféticas. Toda vez que Deus tenta te falar de novo, o eco do fracasso anterior grita mais alto. Como os espias que voltaram com medo, bloqueando um povo inteiro pelo que viram errado. Mas também existe Pedro, que negou, caiu, fugiu, e ainda assim, Jesus o restaurou com 3 perguntas simples, não para humilhá-lo, mas para reativar seu discernimento. Porque se você já ouviu errado no passado, isso não te desqualifica, só te torna mais humilde e mais dependente da graça. Outro inimigo silencioso da obediência é a falsa responsabilidade. Esse peso esmagador de acreditar que, se tomar uma decisão errada, vai arruinar todo o plano de Deus para a sua vida. Mas esse medo nasce de uma teologia distorcida, porque Deus não exige perfeição, ele busca comunhão. Josué recebeu uma estratégia divina, mas também espaço para agir. Porque Deus não quer robôs, Ele quer colaboradores, pessoas que confiem, que se arrisquem e que aprendam até com os próprios erros. E quando sua mente começa a imaginar só o pior, quando cada passo pinta cenários catastróficos, lembre-se disto. Os discípulos também passaram por isso. Viram Jesus no meio da tempestade e acharam que era um fantasma. Porque o medo distorce a percepção espiritual.
Quando você está com medo, até uma bênção pode parecer uma ameaça. Por isso, é preciso treinar sua mente para enxergar com os olhos do espírito e não com as lentes do trauma. Muitos também repetem a frase, ainda não estou pronto, como se a perfeição fosse requisito para ser chamado. Mas toda a Bíblia contradiz essa ideia. Moisés era gago, Gideão se escondia, Jeremias era muito jovem. E mesmo assim, Deus os chamou. Porque não se trata de estar pronto, se trata de estar disposto. Ele não busca perfeição, busca disponibilidade. A intuição espiritual pode ser restaurada, com práticas de escuta, com oração honesta, com a palavra como filtro, com uma comunidade verdadeira que confronte seus pontos cegos, como Natã fez com Davi, como você também precisa que alguém faça com você, porque há momentos em que sua percepção está turva e outros conseguem ver com clareza o que você não consegue. E aqui vem a paradoxo. A dúvida nem sempre é inimiga, às vezes é amiga. Quando é uma dúvida santa, ela te obriga a pausar, revisar intenções, aprofundar sua busca. Tomé duvidou, mas foi o único que tocou as feridas, porque sua dúvida o levou a um encontro real. A dúvida não mata a fé, ela a refina, purifica, transforma em ouro provado pelo fogo. Então, se hoje você está ouvindo 1000 vozes na mente e não sabe qual é a dele, pare, respire, observe. Porque mesmo no meio do barulho dos seus pensamentos, existe uma voz suave, persistente, inconfundível, que não te acusa, não te pressiona, não te manipula. Ela apenas te chama, com amor, com verdade, com paz. Essa é a voz que te guia ao teu propósito divino. E sim, às vezes soa como um pensamento, mas não vem de você, vem dele. Número 11. Os talentos redimidos, dons a serviço do reino. Deus não apenas te deu vida, Ele também deixou dentro de você pistas do propósito que deseja revelar. Os teus talentos não são acaso, nem fruto do azar ou da genética. São sinais codificados, como a assinatura do oleiro em um vaso único. O Salmo 139 diz com clareza: fomos tecidos com intenção, com cada parte do nosso ser, apontando para uma razão eterna. Aquilo que você faz com naturalidade, aquilo que te dá prazer profundo, aquilo que os outros percebem em você sem esforço. Não é detalhe secundário. É parte da voz de Deus falando de dentro para fora, te guiando para aquilo que você foi criado para manifestar. E, no entanto, quantas vezes enterramos esses talentos? Não por maldade, às vezes por medo, outras vezes por falsa humildade. E muitas vezes porque ninguém nos ensinou que enterrar um dom não é prudência, é desobediência. Jesus foi direto com essa ideia na parábola dos talentos. O servo que escondeu sua capacidade não foi chamado de prudente nem cuidadoso, foi chamado de infiel. Porque não usar o que Deus te deu é roubar do mundo a parte da glória dele que só você pode refletir. Quando você deixa de ativar seu talento, não é só você que empobrece, é o corpo inteiro. Muitos ainda pensam que seus dons não são espirituais, que cantar na igreja conta, mas desenhar, administrar, programar, liderar uma empresa ou criar algo belo no cotidiano, não. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. O Espírito encheu Bezalel e Aholiabe com sabedoria para a arte, para a madeira, para o ouro e para o design do tabernáculo. Eles não pregavam, não compunham salmos, mas o seu trabalho era adoração, porque foi consagrado a Deus. Sua habilidade administrativa, sua sensibilidade estética, sua facilidade em conectar pessoas, seu pensamento estratégico, tudo isso pode se tornar altar se for entregue ao serviço do reino. E esse processo segue um ciclo. Primeiro você descobre o talento. Às vezes você nem o enxerga, mas alguém mais percebe. Por isso você precisa de comunidade. Depois você desenvolve, treina, corrige, faz crescer. E finalmente você o libera. Como Paulo fez com Timóteo. Primeiro ele disse: reaviva o dom que há em ti. Depois o discipulou.
E então o enviou, porque um dom sem uso enferruja, mas um dom exercido com cobertura floresce. E às vezes esse dom nasce justamente da dor, porque muitos dos teus maiores talentos estão escondidos na tua ferida mais profunda. Assim como o espinho de Paulo o forçou a depender mais da graça, e José, traído e vendido, foi preparado para administrar a fome de todo um povo. Não ignore sua ferida. Às vezes, ali está o seu ministério. Não caia na armadilha de comparar seus dons com os dos outros. Aquilo que parece pequeno em você pode ser imenso em outro contexto. Paulo explicou isso com clareza. O olho não pode dizer à mão que não precisa dela. Porque no corpo de Cristo, a diversidade não é problema. É projeto. A tua função não se repete em mais ninguém. E quando o teu talento se une aos talentos de outros, algo sobrenatural acontece. Um traz a habilidade, outro a visão, outro a coragem. E Deus une essas partes em uma sinergia que vai além do individual. Como nas equipes apostólicas do Novo Testamento, como em cada mover de Deus, onde ninguém brilha sozinho. Às vezes, o teu maior dom é justamente aquele que você menos espera. Moisés disse que não sabia falar e terminou guiando nações. Porque aquilo que você rejeita dizendo não sou bom nisso, pode ser justamente a matéria-prima que Deus quer usar para te tornar dependente dele. Existem dons que precisam ser quebrados antes de serem úteis. Existem talentos que só florescem quando são entregues, não quando são defendidos. E se você se pergunta por onde começar, aqui está o segredo. O pouco que você tem, entregue. Você não precisa de um palco, não precisa de reconhecimento, só precisa de disposição. Porque o maior talento é aquele que se ativa, é aquele que se põe a serviço. É aquele que se oferece com gratidão. É aquele que entende que o seu poder não vem do aplauso, mas do propósito. Lembre-se disso, o que você enxerga como uma simples habilidade, Deus vê como uma semente de impacto eterno. O seu jeito de ouvir, de analisar, de construir, de inspirar, de ensinar, é uma resposta específica para uma necessidade real neste mundo. E quando você entrega, quando consagra, quando ativa, o reino avança mais um passo através de você. Então, não esconda mais o que Deus plantou em você. Não se diminua, não se compare, não espere estar pronto. Apenas dê o próximo passo. Porque quando você faz isso, o seu dom deixa de ser apenas seu e se torna um canal vivo da voz de Deus, te guiando rumo ao teu propósito divino. Número 13. Comunidade confirmadora. Espelhos da vontade divina. Há coisas que você não consegue ver em si mesmo até que alguém te mostre. E não porque você seja fraco, mas porque foi criado para caminhar em comunidade. Deus nunca pensou o seu propósito como um projeto solitário. Desde o início, seu plano foi claro: ferro com ferro se afia, e da mesma forma, você precisa de outros para refletir, confirmar e refinar a voz divina dentro de si. Nem tudo o que você ouve na sua mente é Deus falando, mas também nem tudo o que você duvida é mentira. Por isso, Deus te dá espelhos, pessoas que, com amor, verdade e sabedoria, afiam seu rosto espiritual e te ajudam a distinguir a voz do céu do eco dos seus medos. Até mesmo Paulo, com todo o seu chamado, com todas as suas revelações, sentiu a necessidade de validar seu evangelho com os outros apóstolos. Por quê? Porque até os mais maduros precisam de contraste. Precisamos de ouvidos externos que escutem o que não conseguimos processar sozinhos. Deus desenhou o corpo de Cristo com essa sabedoria. Cada parte depende da outra, e cada membro revela ao outro uma dimensão da sua função. Você não pode descobrir seu lugar se não estiver em relação com o corpo. O seu dom floresce quando entra em contato com a necessidade de alguém. O seu propósito se revela quando alguém é beneficiado por ele.
Na vida cristã, existem 3 espelhos que ajudam a confirmar o que Deus está fazendo em você. O primeiro é o mentor espiritual, aquela pessoa que enxerga em você um potencial que nem você percebe, como Eli viu em Samuel, como Paulo viu em Timóteo. O segundo espelho são seus companheiros de fé, aqueles que caminham ao seu lado e podem oferecer uma perspectiva horizontal, sem máscaras, sem papéis, só verdade. E o terceiro espelho, muitas vezes o mais poderoso, é a voz de quem recebe o seu serviço. Porque quando alguém é tocado, transformado ou edificado por algo que Deus colocou em você, não há dúvida, esse impacto é um sinal de direção divina. Há momentos em que você ouvirá a mesma coisa de diferentes bocas. Pessoas que não combinaram entre si, mas dizem o mesmo. Você tem isso, você carrega isso, você deve avançar nessa direção. Isso não é coincidência, é confirmação coletiva. Quando várias vozes, sem coordenação, começam a cantar a mesma melodia sobre a sua vida. Preste atenção. Deus está usando o coro da comunidade para amplificar uma nota que sozinho talvez você não escute com clareza. E aqui acontece algo belo. A comunidade verdadeira não apenas te mostra quem você é, mas também te lembra quem você pode vir a ser. Não te condena pelo presente, mas também não te bajula para te manter estagnado. Ela te vê por inteiro, com suas sombras e sua luz. Como Barnabé, que viu em Paulo algo além de um passado de perseguição. Viu um líder, viu um instrumento escolhido. E o afirmou antes de todos os outros o reconhecerem. Você também precisa de alguém que veja em você mais do que os seus erros. Alguém que não fique preso às suas feridas, mas que te olhe com os olhos do propósito. O problema é que vivemos numa cultura que glorifica o isolamento. O eu dou conta sozinho. Mas essa independência espiritual é uma armadilha. Porque sem espelhos tudo se distorce, e sem contraste seu discernimento enfraquece. Por isso tantos caem no auto-engano, por isso tantos acham que estão ouvindo a Deus, quando na verdade só ouvem o eco amplificado das suas feridas. Deus não te desenhou para discernir sozinho. Ele te deu comunidade, não para te controlar, mas para te proteger, para te alinhar, para te ajudar a filtrar. Mas claro, nem todo conselho serve. Você precisa aprender a escolher seus espelhos. Pessoas maduras, sem agenda pessoal, que saibam te ouvir sem julgamento e te falar sem interesse. Pessoas como Jetro para Moisés, como Natã para Davi, como Priscila e Áquila para Apolo. Gente com amor e verdade, que não se calam por medo, mas também não ferem por impulso. Esse tipo de voz é raro, mas quando você encontrar, firme-se nela. Isso não significa que você anule o seu discernimento. A comunidade não substitui seu ouvido espiritual, ela o complementa. Você continua sendo responsável pelo que Deus te diz, mas honra a sabedoria coletiva quando a usa como lente e não como substituto. Aprende a equilibrar submissão e autonomia. Nem viver preso ao o que vão pensar, nem desprezar toda correção. E é que a comunidade não apenas valida, ela também revela. Porque nos momentos em que sua voz interior se confunde, o reflexo que você recebe dos outros pode ser como uma profecia em forma de espelho. Não mostram apenas o rosto que você tem, mas aquele que está sendo formado. Antecipam o que Deus quer edificar em você. E isso, na verdade, é uma pequena amostra do juízo redentor. Não um juízo para punir, mas para revelar, corrigir, alinhar e transformar. Quando você se expõe com sinceridade diante de uma comunidade madura, está ensaiando o que um dia viverá face a face com Deus, ser plenamente conhecido e plenamente amado. Por isso, não fuja da comunidade. Não rejeite os espelhos. Cerque-se de pessoas que amem mais o seu propósito do que a sua comodidade. Porque ali, nessa interação santa entre quem você é e o que os outros veem em você, você ouvirá com mais clareza a voz que te guia, a voz que te formou,
A voz que, a partir da sua mente, quando está rendida, renovada e refletida nos outros, sussurra firme: este é o caminho, anda por ele. Número 14. O propósito encarnado, da visão à realidade. Chega um momento em que não basta apenas saber o que Deus quer para a sua vida. Esse momento em que a visão revelada precisa ganhar pés. Porque um propósito sem ação não é propósito, é ilusão. Deus não te deu uma palavra para que você aguarde em um diário ou a contemple como um troféu espiritual. Ele te deu para que você a encarne, a viva, a coloque em prática com cada decisão concreta, com cada passo imperfeito, mas obediente. Assim como a palavra eterna se fez carne em Jesus, aquilo que Deus falou sobre você também está destinado a se tornar visível, tangível, real. Não se trata apenas de ouvir sua voz, mas de caminhar com ela até que o invisível se torne impacto. Efésios 2:10 nos diz que fomos criados em Cristo para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Não diz que devemos inventá-las, nem fabricá-las, nem improvisá-las do zero. Diz que elas já estão lá, já foram pensadas pelo Criador. Sua única tarefa não é criá-las, é descobri-las e andar nelas. Esse é o segredo. O propósito não se desenha, se discerne. Como Moisés com o tabernáculo, você não é chamado a criar o destino do nada, mas a construir sobre aquilo que o céu já traçou. Sua missão não é fabricar sentido, é trilhar os caminhos preparados. Mas essa caminhada acontece em processo. Ninguém corre no propósito de Deus de uma vez. O avanço vem por fidelidade progressiva. Primeiro Deus te dá algo pequeno, uma instrução, uma tarefa, um encargo aparentemente insignificante, e ali Ele te prova. Não porque duvida de você, mas porque deseja te expandir. Toda vez que você responde com fidelidade, um novo nível se abre. É um ciclo divino, fidelidade no pouco, revelação maior, nova responsabilidade, fidelidade mais profunda. Foi assim com Davi. Primeiro cuidou de ovelhas, depois enfrentou gigantes, depois liderou homens em cavernas, até chegar ao trono. O propósito não cai pronto do céu. Ele se constrói passo a passo, em obediência diária. E aqui nasce uma poderosa paradoxo. Você precisa de planejamento, mas também de flexibilidade. Deus te dá visão, mas nem sempre um mapa detalhado. Ele te chama a traçar estratégias, porque os planos do diligente conduzem à abundância, mas também te lembra de estar aberto às suas interrupções divinas. Como Paulo, que tinha rotas missionárias, mas foi redirecionado em visão à Macedônia. Ou como José, que planejava se casar em segredo, mas teve que ajustar sua lógica a uma revelação maior. Caminhar no propósito é planejar com lápis e deixar que Deus tenha a última palavra com tinta permanente. Como saber se você está no caminho certo? Pelos frutos. Jesus foi claro: pelos frutos os conhecereis. O propósito que vem de Deus transforma vidas, restaura o que está quebrado, levanta o que caiu, reconcilia o que estava dividido. Não se trata de quantas pessoas te aplaudem, mas de quantas são tocadas. Não se trata de quanto você está ocupado, e sim de quanto está alinhado. O fruto verdadeiro é paz no meio da tempestade. É transformação que você não consegue forçar. É impacto que não se explica pelas suas habilidades, mas pela graça que flui através de você. Durante esse processo, você vai sentir duas forças em tensão: a urgência e a paciência. O fogo para agir e a necessidade de esperar. Ambas são essenciais. Agir sem esperar gera confusão. Esperar sem agir produz estagnação. O propósito maduro sabe se mover com ritmo, como quem dança com Deus. Um passo quando Ele diz avança, uma pausa quando Ele diz espera. Porque a ansiedade para fazer tudo rápido pode te levar a construir antes do tempo. E a lentidão por medo pode fazer com que você perca o que já está pronto.
Você também precisa aprender a administrar o que Deus te dá, seu tempo, sua energia, seus recursos. Nem tudo o que é bom é prioridade. Nem tudo o que é urgente é essencial. Ser fiel ao propósito também é aprender a dizer não para o que parece importante, mas te desvia. É proteger o fogo interior. É saber que você está administrando algo sagrado. Como os servos da parábola, você não decide quantos talentos recebe, mas decide como os multiplica. E prepare-se para os obstáculos. Sempre haverá distrações, resistências, desânimo. Mas nada disso significa que você está fora do propósito. Pelo contrário, muitas vezes é a confirmação de que está na direção certa. Paulo disse a Timóteo que sofreria pelo Evangelho, mas também que esse sofrimento não era o fim, era parte do caminho. Não confunda a oposição com erro. Às vezes, os ventos contrários não vêm para te parar, mas para te treinar. E aqui está o mais belo. Toda vez que você transforma visão em ação, está adorando. Sim, cada passo obediente é um ato de culto. Cada decisão alinhada é liturgia viva. Você não adora apenas com palavras, mas com obras. Não apenas com cânticos, mas com construções. Porque quando você realiza o que Deus te disse em segredo, está estendendo o reino com as próprias mãos. Está encarnando Cristo na sua história. Então, escute sua mente, mas não qualquer pensamento. Escute aquela voz que alinha seu interior com o céu, porque ali, bem ali, Deus está falando contigo, e não apenas para te inspirar, mas para te ativar. Hoje é dia de parar de contemplar a visão e começar a caminhar por ela. Porque quando a fé se levanta, o propósito se faz carne, e o mundo começa a ver, através de você, aquilo que Deus sonhou desde o princípio. Número 15. O legado eterno. Vidas tocadas pela sua obediência. Quando você obedece à voz de Deus, pode parecer que está apenas dando um passo pessoal. Mas no céu, esse passo ressoa como uma pedra lançada em águas eternas, criando ondas que alcançarão gerações que ainda nem nasceram. Deus não te chamou só por você. Ele te chamou sabendo quantos seriam tocados pela sua vida. Cada decisão fiel, cada ato invisível de obediência, cada vez que você disse sim quando era mais fácil desistir, está gerando um legado que vai além do seu tempo. Porque o propósito que vem de Deus não fica preso em uma só vida. Ele se multiplica, se transmite, se herda. Paulo entendia isso quando escreveu a Timóteo em 2 Timóteo 2. Não se tratava apenas do que Timóteo havia aprendido, mas do que ele ensinaria a outros, que por sua vez ensinariam também. 4 gerações impactadas por um único discipulado. Esse é o plano de Deus. O seu propósito não termina em você, ele começa em você. Você está plantando algo que alguém vai colher. Por isso Jesus disse: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará ainda maiores. Não porque você é maior que ele, mas porque agora o Espírito dele habita em muitos. O legado não se mede por quantos te veem, mas por quantos continuam a caminhar depois de você. E aqui está o mistério glorioso. Muitas vezes, aquilo que parece pequeno, irrelevante, cotidiano, é na verdade eterno. Como dar um copo d'água, como ouvir com paciência, como semear uma palavra de encorajamento. Em Mateus 25, Jesus revela que em cada ato simples está escondido um impacto eterno. Ele nos mostra que o que fazemos aos pequeninos, fazemos a Ele. Que cada obediência discreta se torna um eco no céu. Por isso, não subestime o cotidiano. A eternidade se esconde justamente ali, no que o mundo jamais aplaude. Às vezes, Deus só precisa de uma vida. Uma, como a de Esther. Em um momento decisivo, sua obediência salvou todo um povo. Seu legado não foi uma plataforma, foi uma intervenção corajosa na hora certa. Deus a posicionou estrategicamente e sua obediência se tornou um ponto de virada histórico. Isso também pode acontecer com você.
Talvez você não salve uma nação inteira, mas pode salvar a história de alguém. Um filho, uma comunidade, um coração. Você não sabe quantas vidas estão esperando que você se alinhe com o seu propósito. E mesmo assim, muito do que você fizer, você nunca verá. Isso também faz parte do mistério. Hebreus 11 nos lembra que muitos dos heróis da fé morreram sem receber o que foi prometido, mas foram essenciais para que a promessa se cumprisse. Você está disposto a plantar sem ver toda a colheita? A viver por algo maior do que os seus próprios olhos podem medir? Porque assim é o propósito eterno. É fidelidade com uma visão que não depende da visão física. É viver sabendo que o mais importante que você fez, talvez só saberá quando estiver face a face com o Pai. Jesus disse que faríamos obras maiores, mas ele não falava de proezas individuais, e sim de uma obra coletiva, sua igreja. Você é parte de um mosaico eterno. Aquilo que Deus te chamou a fazer se entrelaça com o que outros fizeram antes e com o que outros farão depois. Você não está sozinho nessa história. Você é uma peça insubstituível no grande desenho. E quando você cumpre a sua parte, por menor que pareça, está completando uma imagem que sem você ficaria incompleta. Isso nos leva a uma verdade vital. Nosso propósito precisa pensar além de nós mesmos. Precisamos cultivar a próxima geração. Paulo fez isso com Timóteo. Barnabé fez isso com Paulo. Jesus fez isso com os discípulos. Mas Ezequias falhou nisso. Quando soube que haveria juízo depois do seu reinado, ele apenas se alegrou por não ser em seus dias. Sua visão foi limitada. Que isso não aconteça conosco, que não nos contentemos com sucesso em nossos dias e esqueçamos de preparar o terreno para quem virá depois. Seu legado não precisa ser viral para ser eterno. Você não precisa deixar fama, precisa deixar fidelidade, porque a verdadeira influência se espalha como ondas. Começa no íntimo, sua família, seus amigos, depois alcança sua comunidade, e, por fim, toca dimensões que você jamais imaginou. Mas tudo começa com uma única decisão: obedecer hoje, não amanhã. Hoje. Não se trata de inventar coisas novas por vaidade de originalidade, mas de ser fiel com aquilo que Deus já te confiou, de honrar o legado recebido e fazê-lo avançar. De não se contentar com visibilidade superficial, mas de cavar fundo e construir sobre a rocha. Porque aquilo que é construído rápido desaba fácil, mas o que é edificado em obediência resiste por gerações. E aqui está a parte mais linda. Quando você é fiel ao seu chamado, mesmo que não veja todos os frutos, alguém verá. Alguém viverá melhor por causa da sua obediência. Alguém encontrará direção por causa do seu passo firme. E na eternidade, quando você estiver diante de Deus, Ele vai te mostrar o mapa completo. Vai te mostrar quantas vidas foram tocadas, simplesmente porque você disse sim quando era mais fácil se calar. E esse será o seu verdadeiro legado, não o que você fez por si mesmo, mas o que Deus fez através de você para os outros. Então, escute sua mente e pergunte a si mesmo: e se essa ideia constante, essa paixão que não se apaga, essa carga de servir, for Deus te dizendo: teu legado começa agora. Agora você sabe que a mente não é apenas um campo de batalha. Ela também pode ser um altar onde Deus sussurra direção, identidade e propósito. Cada pensamento inspirado, cada desejo alinhado, cada decisão guiada por uma paz profunda, não é coincidência. É parte de uma conversa divina que começou antes mesmo de você saber nomeá-la. O Pai não apenas te dá instruções do alto. Ele caminha com você desde dentro, semeando ideias que curam, corrigindo rotas com ternura, te levantando com uma única palavra quando tudo ao redor parece desabar. Por isso, não ignore mais essa voz que não grita, mas transforma. Essa intuição santa, essa clareza inesperada, essa frase que ecoa mais forte que seus medos. Porque quando você aprende a ouvir Deus dentro de si, toda a sua vida se transforma em uma resposta.
E essa resposta, sua obediência, sua fé, sua ação, pode marcar gerações. Então hoje, saia deste momento com a certeza de que você não está sozinho em seus pensamentos. Você está sendo guiado por uma voz eterna que escolheu a sua mente como sala de encontro. Caminhe, decida, haja, sabendo que Deus já está ali falando com você. E se voltar a duvidar, volte ao silêncio, porque ali, entre uma ideia e outra, ainda está a voz que não muda. Sou eu. Estou te guiando ao teu propósito divino.